E aí, pessoal, sou o professor Rafael Riema, darei sequência à nossa série Dentro das Regras do Jogo. Vamos desmistificar toda a planilha de correção do Enem por meio do manual do avaliador. A ideia, então, é que a gente possa traduzir para uma linguagem muito mais simples e acessível as informações que o manual oferece aos professores que corrigem as redações do Enem. Beleza? No nosso episódio passado, nós falamos sobre a competência 2. A competência 2 é aquela que trata da compreensão do tema, lembrando a prova de redação do Enem é uma prova de leitura. Se eu não compreender o tema, a não compreensão, fuga ao tema, é um dos poucos caminhos que me levam a nota zero. E nota zero me inviabiliza de concorrer ou competir a qualquer vaga em qualquer instituição. Então, na minha opinião, como eu disse, ela é a competência mais importante que nós vamos estudar. Então, nós vamos fragmentá-la já, estamos no segundo episódio, e no nosso primeiro episódio eu tratei, então, da matriz de referência, dos elementos essenciais e de alguns conceitos importantíssimos para a gente entender como a correção é feita, e não só isso, para que a gente possa trazer esses conceitos de uma forma muito perceptiva para a nossa redação, oferecendo ao corretor uma facilidade de identificar a nota máxima, por isso jogando as regras do jogo. Então, quando eu compreendo o que vai ser cobrado e consigo colocar isso em prática, fica mais fácil realmente de atingir as notas nos níveis mais elevados. Beleza? Essa é a ideia, então. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente iniciar, então, a análise do manual. Beleza? Vamos lá. Show de bola. Então, vejam aí. No nosso primeiro episódio, então, em relação à competência 2, nós vimos aqui os elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais da competência 2? Então, nós vimos lá o tema e o tipo de texto. Então, tem que saber ler o tema. Normalmente, são 2 recortes dentro do tema. A persistência da violência contra a mulher na sociedade atual. A persistência da violência, sociedade atual. São 2 recortes. Movimento migratório para o Brasil. Então, movimento migratório para o Brasil. Então, são 2 partes que têm que ser abordadas. Então, nota, uma prova de interpretação, de compreensão, ou compreender o tema, é a parte essencial para que a gente possa avançar aqui. Então, entender como o candidato se apropria das informações apresentadas pelo tema, esse é o nosso desafio, beleza? Então, a não adequação ao tema ou ao tipo, realmente são as situações que podem te levar a nota 0. Fora isso, não tem como zerar, beleza? Claro, impropérios, aquelas coisinhas assim, então isso aí também, obviamente. Tranquilo? Então, a nossa matriz de referência, como aparece na cartilha, do estudante. Então, mas isso aqui para a gente fica muito pouco compreensível, porque há um monte de informação abstrata aqui, como nós já vimos. Então, competência 2, compreender a proposta, primeiro recorte. Aplicar o conceito de várias áreas do conhecimento. Perfeito. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o repertório. Então, o que vem a ser o repertório? Esse é o nosso tema hoje, beleza? Então, veja, fala domínio insuficiente, tá? Mas o que é isso? Como é que o candidato vai entender isso? A argumentação previsível, beleza? O que é previsível? A argumentação consistente, beleza? O que é consistente? Argumentação consistente, repertório sociocultural produtivo, opa! Então, aqui, qual a diferença de produtivo e não produtivo? Basicamente é isso. Então, hoje a gente vai ter uma certeza, uma clareza sobre produtividade do repertório e não produtividade. Vai ficar muito fácil para vocês hoje, prometo. Explicação bem bacana, muito segura. Não é o único caminho, mas é um caminho muito seguro e que eu entendo que seja bem fácil para você sempre colocar em prática, beleza? Nós vimos então a grade específica que é ofertada para os corretores. Olha a diferença, Olha a diferença que já há aqui, Então, quando a gente olha a partir do 80, que é o nível 2, já tem de ter uma abordagem completa do tema, Do 2 até o 5, que seria do 80, 120, 160 e o 200.
né? Então, não, a abordagem completa vem desde o 80. Aí, ó, 3 partes do texto, né? Nós já vimos isso aqui também, né? Estou revisando aqui a nossa aula, nosso episódio passado, né? A aulinha passada. Então, 2 embrionárias. É como se desenvolvimento ou introdução não estivessem bem apresentadas, né? Ou a conclusão finalizada por frase completa, ou a própria conclusão, né? Não realmente encerrando ou dando a solução que tem que se dar, já que estamos tratando de um problema. Texto com muitos trechos, muitas cópias, então fica ali tudo no 80. Aqui já começa realmente assim um cenário muito mais próximo da nossa realidade, que é a gente ter um repertório pessoal. Então, normalmente, quando a gente fica aqui, ó, considerando já a abordagem completa, as 3 partes, né, do texto, com uma sendo embrionária, né, aí nós já temos aqui um repertório que eles chamam de repertório pessoal, que é aquele não legitimado. Você joga uma informação, mas não legitima. Ela não aparece, né? Não há um especialista, não há um fato. Nós já vamos ver isso com bastante detalhes, beleza? Então, repertório baseado nos textos motivadores, que aí tem a ver com aquela previsibilidade, beleza? Repertório não legitimado e repertório legitimado, mas não pertinente. Então, aqui aqueles conceitinhos vão ser fundamentais, né, para a nossa discussão de hoje. Então, lembro, pertinente é aquele que está relacionado à temática apresentada pelo tema, a temática apresentada, né, pela frase temática. Então, veja, aqui é basicamente o seguinte, eu vou falar lá de controle de dados, então vou falar de internet, vou falar de plataformas, vou falar de várias palavras ou de várias estruturas no campo semântico que estão relacionadas, né? Então, quando eu penso aluno, escola, material didático, dever, correção, exercício, por aí vai. É nessa linha, tranquilo? Bom, no 160, repertório legitimado, pertinente, né, mas com uso improdutivo. Então, basicamente, o que difere, né, o 160 do 200 é o uso produtivo e improdutivo do repertório. Então, é isso que nós temos de aprender. Uma vez que aprendemos isso, fica muito fácil tirar 200 na competência 2, beleza? E é isso que a gente vai aprender hoje de uma forma bem tranquila. Então, aí, né, avaliamos tudo isso aqui, tangência, termos, traços constantes, partes embrionárias, pronto. Então, a temática hoje é repertório. Então, precisamos entender muito bem isso aqui. O que é o repertório? Olha a análise do INEP, vamos lá. Elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. Beleza? O repertório sociocultural, opa, isso aqui já interessa. O repertório sociocultural, notem que pela grade, né, de avaliação, o repertório sociocultural ele começa no 160, porque antes é repertório pessoal, não legitimado, às vezes legitimado, mas não pertinente. Ou seja, você tem uma autoridade, um fato, uma estratégia, uma fonte que valide, né, a informação que você jogou ali, mas não está relacionado ao campo semântico, né, do tema. E aí, realmente, isso não tem valor. Beleza? Bom, então, repertório sociocultural configura-se. Então, olha lá, vai definir como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui com um argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, nota, repertório sociocultural é repertório sociocultural, bonito, hein? Repertório sociocultural é toda e qualquer informação, então, uma informação tem que ser validada, um fato tem que ser fundamentado, uma citação, beleza? O próprio autor já é a fundamentação, beleza? Experiência vivida, fundamentada, que de alguma forma contribui com argumento. Olha só a palavrinha-chave. Argumento. Gente, o que difere, atenção aqui, o que difere um parágrafo argumentativo de um parágrafo expositivo? Então, vamos começar a brincar isso aqui, porque isso vai definir toda a nossa linha de raciocínio agora, para ficar claro de uma vez por todas o que a gente tem de entender. Então, olha,
O que difere um texto, tá? Um parágrafo expositivo de um parágrafo argumentativo é a tese. Quer transformar um parágrafo expositivo em argumentativo? Insira uma tese. E o que vem a ser a tese? A tese nada mais é do que o ponto de vista que eu decido abordar. Ou seja, é o recorte temático. Quem escolhe o ponto de vista é o participante, é o candidato. Então, vamos lá, é a ideia central que você escolheu defender. É a sua defesa de ponto de vista, argumento. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você trouxer uma informação, fato, citação, experiência vivida, algo para dentro do texto, esse algo necessariamente tem que estar vinculado ao seu argumento. Se não estiver vinculado ao argumento, nunca será produtivo. E essa basicamente é a ideia, né, que difere improdutivo de produtivo. Nós já vamos chegar lá. Beleza? Vamos ver. Alguns argumentos que podem caracterizar o repertório esperado são, então, vamos lá, provas concretas, dados ou fatos sobre o tema, exemplos, fatos similares ou relacionados ao tema, tá vendo? Comparações. Aqui a gente vai tocar num ponto muito bacana e que me interessa muito. Comparações. Guardem isso com carinho, né? Há uma figura de linguagem que me interessa muito aqui, né? Que é aquela que compara sem um elemento explícito, aquela que compara por meio de pontos em comum, né? Metáfora. Já já nós vamos abordar esses conceitos, tá? Autoridades, né? Citação de especialistas no tema, lógica, a noção de causa e consequência, e senso comum, que também serve como repertório, as experiências, né? O que de forma geral acontece no país ou a percepção das pessoas e por aí vai. Tranquilo? Então, os nossos tipos de repertório. Então, como é que isso aqui é avaliado? E nós vamos chegar à discussão final bem rapidamente. Vamos ver. Repertório com muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Então, vamos lá. Aqui uma situação interessante é, imagine que cai um tema, tá? Sobre um assunto que você não domina ou não faça ideia de como desenvolver. Então, vamos usar os textos motivadores. Usar os textos motivadores, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, te dá o jeito de copiar. O que a gente pode fazer é parafrasear, escrever aquilo com outras palavras, tentando de alguma forma trazer uma comparação. Ele já tira daquela ideia de previsibilidade, você está expandindo as informações do texto motivador, por mais que você fique limitado a ele. E aí você tem uma certa chance de sair do 120 para o 160. Mas note, a paráfrase, ela já pode, se ela estiver vinculada a um ponto de vista, já te tirar dessa noção do 120 ou do 80, né? Quando você põe muita cópia, né? Cópia, claro, não tem como. Mas se você não copia, já faz uma paráfrase e tenta colocar uma reflexão, essa reflexão já pode ser suficiente para subir sua nota, dentro das regras do jogo. Beleza? Então, repertório baseado, né, nos textos motivadores. Aqui essa é a ideia que eu falei, seria das paráfrases. Você só consegue colocar ideias que estão ali. Se você fica baseado nas ideias do texto motivador, dificilmente você vai sair, tá, do 120. Então, um repertório em que se utilizam apenas informações já disponibilizadas nos textos motivadores. O participante pode tanto realizar uma paráfrase, né, bem próxima da original, inclusive fazendo uso pontual de cópia, mas aí nós não faremos isso, beleza? Sem cópia, né? A pior das hipóteses, o pior cenário, não tendo informação para desenvolver, nós vamos parafrasear. A gente sempre vai tentar colocar alguma informação a mais ali para não ficar limitado a essas ideias. Aquilo, né, se apropriar melhor do que leu, mas ainda sem complementar, olha lá, eu disse, a complementação, uma informação adicional, que extrapole os textos motivadores. Beleza? Não extrapolou, vai ficar enquadrado aqui, baseado nos textos motivadores, por mais que faça paráfrase. Beleza? Não legitimado. Não legitimado trata-se do repertório em que se utiliza informações, fatos, opiniões, experiências, sem, olha lá, sem respaldo nas áreas do conhecimento.
científicas ou culturais, sem autoridade, sem fatos, nada, é uma informação simples. Você joga lá, né, e fala que, por exemplo, as mulheres sofrem maior violência psicológica do que os homens. Consensual? Consensual. Agora, de onde saiu essa informação? Como você vai fundamentar isso? Qual respaldo você vai dar a uma pesquisa? De onde essa constatação foi feita? Por mais que seja um senso comum, ela precisa ser legitimada. Segundo pesquisa, segundo reportagem, isso já serve para legitimar. Tá, beleza? Seria essa a ideia. Veja como é simples, né? Mencionar um jornal, mencionar uma pesquisa, uma entrevista, põe um nome, põe alguém que valide, né, essa informação. Isso é a legitimação. Tá bacana? Joia? Olha lá, repertório legitimado. Então, o que seria realmente o legitimado? Trata-se do repertório que se utiliza informações, fatos, situações, peças, né, com respaldo nas áreas do conhecimento. Então, com respaldo, né? Vejam bem, o que são, como é que eu posso tratar, né, o legitimado? O que é respaldar o argumento, respaldar as informações das áreas do conhecimento que eu apresentei ali? Olha lá, conceitos e definições, informações, citações, fatos ou referências da área do conhecimento, tais como, olha lá, fatos ou períodos históricos reconhecidos, né? Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, culturas e músicas. Isso é a legitimação, é legitimado. Referência a áreas de conhecimento de seus profissionais, como sociólogos, né, sociologia, filosofia, literatura, escritores, as escolas literárias, de uma forma geral, poetas, né, na área da educação, os educadores, médicos, linguistas, por aí vai. Referência a estudos ou pesquisas, referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que conhecidos, beleza? Referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídias e jornais, Globo, Revista Veja, né, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão. Olha que bacana. Olha como fica fácil entender nesses exemplos o que é legitimar o meu argumento. Então veja, a mera, né, menção desses canais vinculados à ideia que eu joguei ali já gera legitimação. Isso é fundamental, porque na grade de análise, né, do valor da competência, do nível da competência, faz que minha nota já suba, simplesmente pelo fato de ele ser o quê? Legitimado. Isso sobe a grade. Beleza? Então, notem, ó, as informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes no texto motivadores. Opa! Isso aqui é importante, hein? Se eu uso só as informações do texto motivador, eles não consideram como legitimação, tá? Então, muito cuidado. Tem, de fato, de extrapolar, beleza? Os textos motivadores. Não dá para ficar preso a eles. Por isso a importância, né, de expandir, né, a sua leitura, a sua capacidade de fazer análise de eventos sociais, de comparar com escolas literárias e por aí vai. Tranquilo? A pertinência. E aí, o que é a pertinência? É o repertório, associação do repertório legitimado, ao menos a um dos elementos do tema. Lembra do recorte temático? Movimento migratório para o Brasil? Tem que falar ou sobre o movimento migratório, essa comparação, ou sobre o Brasil. Tranquilo? E essa é a ideia. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos e hipônimos, de uma forma bem simples. Pegando aqui a etimologia das palavras. Sinônimo. Sim, semelhante, parecido, né? Sinfonia, beleza? Sinfonia, harmonia de sons. Harmonia. Então, sim é harmonia. Nomes, significação harmônica. Nomes parecidos, semelhantes, beleza? Hiperônimos. Hiperônimos, nome, significação abrangente, vasta. Hipônimos, nome, significação restrita, específica. Tá bacana? E aí vem o nosso último, né, conceito, que é o uso produtivo, para matar agora o que nós falamos aqui, ó, sobre a importância de focar no argumento. Olha aqui, vou destacar aqui para a gente, argumento. Por que essa importância? Então lembra, como é que eu transformo um texto expositivo em um texto argumentativo?
Coloco uma tese, ou seja, defendo um ponto de vista. Defendi meu ponto de vista, transformei algo expositivo, né, em argumentativo. Aí vamos lá, o que é o uso produtivo, então, do repertório. O nosso uso produtivo, então, ocorre o uso produtivo do repertório legitimado e pertinente ao tema quando o participante, olha lá, vincula esse repertório à discussão proposta. Ou seja, vincular o repertório à discussão é usar a informação da outra área do conhecimento vinculada à tese. Então, aqui é a tese. Se eu não vinculo a informação da outra área do conhecimento, esquece. Nunca vai haver repertório sociocultural produtivo sem essa marca. Tranquilo? De uma forma bem simples, eu quero traduzir para vocês da seguinte maneira. Ó. Vou dar uma apagadinha aqui para eu usar esse espaço. Aqui vai ser suficiente para mim. Tá bom? Então, veja. O que vem a ser o repertório? Uma maneira muito fácil, na minha opinião, tá? De nós gerarmos repertório sociocultural produtivo é pensar em metáfora social. Vejam só. Metáfora social. Tá? O que vem a ser uma metáfora social? Então, joia. Vamos lá. O que vem a ser, então, tá? O uso do repertório sociocultural produtivo e o que eu quero falar para vocês. Então, veja. Aqui nós vamos ter a comparação com duas áreas do conhecimento. Então, vou pensar realidade A, realidade B. E aí a minha função para gerar o repertório sociocultural produtivo é enxergar um ponto em comum entre elas. E o ponto em comum entre elas é esse ponto de interseção. Esse ponto aqui de interseção é o ponto em comum entre as duas realidades, que eu traduzo como metáfora social. E o que vem a ser a metáfora social? A metáfora social é o ponto em comum que eu enxergo entre essas duas áreas do conhecimento. Vamos usar um exemplo bem simples, então, bem simples. Quando eu penso em Lei Áurea. Lei Áurea. O que foi a Lei Áurea? Então, a Lei Áurea foi a tentativa de inclusão de um grupo marginalizado, de um grupo discriminado na sociedade. Beleza? Essa era a função da Lei Áurea. Isso aconteceu? Não. Tanto que vivemos, depois de mais de 100 anos, né, o preconceito racial como vivemos hoje. Tranquilo? Aí eu penso, qual outra realidade hoje, na atualidade, nós temos em que há a tentativa de compensação, em que há a tentativa de inclusão, de melhoria, houve a tentativa, mas ela não se concretizou. Qualquer realidade com essa característica pode ser comparada à Lei Áurea. Por exemplo, lei seca. Quando eu comparo a Lei Áurea com a Lei Seca não foi uma tentativa de trazer a conscientização, fazer que as pessoas bebessem e não dirigissem mais? Foi isso que aconteceu? Não. As pessoas deixam de dirigir por quê? Pelo medo de tomar multa, uma multa muito cara, pela vergonha social, que é ter a carteira apreendida, pela punição, pelo trabalho que vai ter para tirar a carteira novamente, pelo processo judicial e por aí vai. Então, nota, esse seria um cenário. Quais outras formas de buscar ponto em comum? Então, tudo que gera esse ponto em comum, ou seja, uma metáfora social, serve de repertório. Então, se eu mostro, por exemplo, a tentativa, ou pego um filósofo que fale sobre educação. Então, mostro que o papel da educação é efetivar e formar cidadãos conscientes. Isso acontece? Não. Então, qual é uma outra realidade em que isso acontece? Por exemplo, SUS. O SUS tenta oferecer, o SUS é maravilhoso, na parte teórica, uma condição de saúde, um atendimento de saúde para todos. E ele oferece para todos, mas ele funciona? Não. A escola funciona com esse papel? Não. Então posso comparar, porque os dois não funcionam. O objetivo é oferecer uma educação de qualidade, não acontece. O objetivo é oferecer uma saúde de qualidade, não acontece. Repertório. Então notem, aqui eu estou
comparando duas realidades distintas por meio de pontos em comum. E aí essa comparação, ou seja, essa metáfora, tem de estar vinculada à minha tese. Se eu vinculo essa metáfora que eu criei com a tese, o uso produtivo. Se eu não vinculo a tese, o uso improdutivo. Em outras palavras, nós estamos falando de 160 e 120. Beleza? É essa a ideia, então, tá? Do repertório sociocultural produtivo. Bom, encerro hoje por aqui, tranquilo? Na nossa terceira parte, tá? Dentro das regras do jogo, nós vamos falar sobre a avaliação da abordagem do tema. Vou analisar um teminha com vocês. Tranquilo? Bom, se você gostou, curte aí, se inscreve no canal, dá um pulo lá no nosso Instagram, @rriema, confere todas as informações valiosas que tem lá, divulgue para os seus amigos, vamos levar uma educação de qualidade para todo o país de uma forma bem bacana, ajudando a todos que precisam. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!